Nesse vídeo hoje eu vou falar um pouquinho sobre a esfera de atuação de um engenheiro de produção. Muitas pessoas têm essa dúvida, constantemente me procuram para perguntar qual é a diferença, não fica muito claro, é um pouco confuso. Então, sendo bem objetiva nesse vídeo, eu vou explicar para vocês a diferença entre um administrador, um engenheiro de produção, um engenheiro clássico, né, das cadeiras clássicas como engenharia mecânica, engenharia química, por exemplo. Oi pessoal, meu nome é Ana Paula, eu sou formada em engenharia de produção, eu sou engenheira de produção, formada pela UERJ, já sou formada há mais de 10 anos e trabalho no ramo também desde a minha graduação. Aliás, até um pouco antes, porque a gente também considera o período de estágio como um período curricular. Então, o que acontece? Falando um pouquinho sobre a formação do engenheiro de produção. O engenheiro de produção, aliás, praticamente as engenharias no geral, você tem a primeira metade do seu curso basicamente a mesma coisa para todo mundo, né? Então, você tem cálculo, você tem química, você tem física, e aí, né, cálculo 1, 2, 3, física 1, 2, 3, desenho básico, desenho técnico, geometria analítica, álgebra linear. Então, assim, é um apanhado de matérias que é um geralzão para todas as engenharias. Aí você tem o ciclo específico, que é a metade final do curso da engenharia. Então, quando uma pessoa, um estudante, vai fazer engenharia química, por exemplo, aí ele vai ter matérias como cálculo estequiométrico, operações unitárias, e microbiologia, laboratório, tem uma série de matérias específicas, né? Mecânica já vai ter resistência dos materiais, se eu não me engano, 11, que é resmate 10, resistência dos materiais 10, todo mundo faz, acho que no ciclo básico. Enfim. Então, a parte básica das engenharias é a mesma para todo mundo. Depois, no outro ciclo, você acaba fazendo uma parte mais específica. E aí, muita gente confunde. O que acontece? A engenharia de produção, ela tem 3 segmentações. Você pode ser um engenheiro de produção pleno, você pode ser um engenheiro de produção com ênfase em mecânica, ou você pode ser um engenheiro de produção com ênfase em química. Meu caso, por exemplo, eu sou formada em engenharia de produção com ênfase em química pela UERJ. Tanto que eu tenho o CRQ, né? Meu registro no Conselho Regional de Química. E aí fica aquela coisa do tipo, mas o ciclo básico é o mesmo para todo mundo, o ciclo específico é onde tem a diferença, mas aí você faz química, então você não é uma engenheira química, né? Não especificamente. Então, agora eu vou explicar as esferas de atuação para que esse entendimento fique mais claro para vocês. Imagina que você tem um negócio, você vai produzir alguma coisa, né? A partir do momento que você está produzindo alguma coisa, você tem um processo. Você vai ter que trabalhar com o processo fatidicamente. Então, imagina que você tem esse empreendimento, né? Vale a pena você investir nisso? Vale a pena você construir toda essa empresa em torno desse produto? Como que você vai fazer? Como que você vai organizar essa empresa em torno desse produto? Quais são as áreas principais? Como que vai ficar a questão de finanças, lucratividade, custos? Isso é o papel do administrador. Então, nessa esfera mais geral, mais ampla de um business,
é fundamental o conhecimento da administração de empresas. Então, você precisa ali de um administrador de empresas, né? Que é aquela pessoa que vai fazer a conciliação das leis com a economia, com a organização empresarial, com o objetivo da empresa, né? Aonde a empresa quer chegar. Então, é para isso que serve justamente a formação de administração de empresas. Aí, depois dessa esfera, você tem o que a gente chama de uma esfera intermediária, que é justamente a esfera dos processos, né? Do que você vai estar produzindo. Então, dentro dessa esfera é a atuação do engenheiro de produção. Então, o que o engenheiro de produção vai fazer ali para aquele business, né? Ele vai criar os processos, ele vai fazer os procedimentos, ele vai ver as amarrações dos processos e procedimentos, como que essa atividade vai ser realizada dentro desse processo, como que você vai garantir que o objetivo setado pelo administrador, né, de empresas, pela empresa, vai ser alcançado de fato. Todos os controles que você precisa realizar para garantir aquele produto, que aquele produto esteja na configuração desenhada para ela, projetada para ela, né? Então, você tem controle de qualidade, garantia de qualidade. Agora eu tenho a parte dos custos, como que eu vou fazer para garantir que a minha lucratividade vai estar sempre ali acontecendo, né? Que eu não vou estar perdendo dinheiro, que eu não vou estar perdendo o lucro da minha empresa, os ganhos da minha empresa. Aí vem a questão da otimização de processos, que é onde o engenheiro de produção trabalha assim mais é realmente o core da engenharia de produção, a alma da engenharia de produção, que é a questão da otimização. E aí tem até uma matéria que a gente costuma meio que passar batido por ela, mas e é minha grande paixão, particularmente falando, ela tá muito relacionada é o coração da engenharia de produção, que é PL e POA, que é Programação Linear e Pesquisa Operacional Aplicada. Então, assim, o que é PL e POA, né? Programação Linear e Pesquisa Operacional Aplicada. Basicamente, é como você vai garantir que com as restrições que você tem dentro do seu processo, os parâmetros que você tem dentro do seu processo e qualquer outra característica que tem dentro do seu processo, você realmente vai configurar de modo a garantir o melhor resultado possível, ou, em outras palavras, o resultado ótimo. Então, assim, dando um exemplo bem prático a respeito do que seria, imagina que você vai produzir uma cadeira de madeira, por exemplo, né? E aí você tem algumas ripas na sua casa, mas você também vai precisar de outras, você vai precisar de placa também de madeira, e você só tem uma quantia determinada de dinheiro. Então, quanto que você pode comprar, sabendo o custo unitário de cada um dos componentes, né, da ripa, da placa, etc e tal, da cola, sabendo que uma cadeira precisa de, sei lá, 8 ripas, 2 pranchas de madeira, né, mais a cola que você vai colocar ali. Então, sabendo de tudo isso, como que eu posso fazer para alcançar o resultado ótimo? Que nesse caso eu diria que seria fazer a cadeira com o menor custo possível, né? E é aí que você equaciona isso, você modela, você gera um modelo matemático para isso. E aí você começa a fazer as brincadeiras dos parâmetros, né? Você pode gastar tanto aqui, mas aí você vai ter que comprar tanto disso daqui. E aí você vê o que é melhor para sua empresa, o que para sua empresa vai ali, quais são aqueles parâmetros que realmente vão atender o que a gerência, o que a administração da sua empresa está querendo em relação aos objetivos. E aí o que acontece? O engenheiro de produção, então, ele faz todo esse monitoramento, ele controla os custos também,
ele faz as licitações de materiais dentro da indústria, junto com o setor de compras, tá? E ele trabalha muito no planejamento do projeto, nas etapas que um projeto vai ter que acontecer até a sua efetiva implementação, na parte de logística, todo o fluxo de materiais, fluxo de movimentações, tudo isso está relacionado à engenharia de produção. E aí, ok, você já sabe os processos, os procedimentos, já tá tudo setado bonitinho. Agora, eu preciso dos equipamentos para produzir esse produto. Aí entra o pessoal da engenharia elétrica, da engenharia mecânica, o pessoal da automação, que vai realmente ver, tem esse equipamento aqui, esse equipamento tem essa e essa especificação, nós temos que colocar uma rede elétrica que atenda essa especificação dessa máquina, desse equipamento. E, normalmente, o que acontece é que ele trabalha junto com o engenheiro de produção, que nesse momento, quando tá acontecendo essa configuração, eles têm que trabalhar em conjunto para garantir já desde o início que você vai estar fazendo o melhor projeto mais otimizado possível para a empresa, né? Que você não vai gastar fortunas num escopo em que o engenheiro mecânico tá ali colocando um equipamento para produzir 100 unidades diárias, enquanto que o seu volume de produção vai ser de 10 unidades diárias. Tem necessidade realmente? Qual é a previsão de produção para daqui a 5, 10 anos? Você tem expectativa de aumentar isso em até 100% a sua produção? É realmente factível que isso vai acontecer? Porque senão vale mais a pena talvez você comprar um equipamento com uma menor capacidade de produção, que vai sair mais barato para você agora e vai garantir a sua lucratividade, a redução dos custos, etc. Então, é claro que, assim, na prática, isso quase nunca acontece, é muito raro. O que acontece é quando você tem já um projeto de melhoria, e aí, normalmente, o engenheiro de produção que está ali dentro da área industrial, na parte de engenharia industrial ou na parte de engenharia de processos, trabalha em conjunto com o pessoal da automação, com o pessoal da manutenção, com o pessoal da parte mecânica, né? E aí pode ter integração com a parte química e outras engenharias no geral. Mas essas, como quase sempre o engenheiro de produção está na indústria, essas são as interfaces com que ele mais tem contato. Então, esses três segmentos grandes mostram a atuação de cada um desses profissionais, né? Do administrador de empresas, que está naquela esfera mais ampla, do engenheiro de produção, que está ali justamente na interface, no segmento intermediário, né? E das cadeiras clássicas, que são os engenheiros de uma técnica mais específica. Então, eu diria que, se você for analisar esses três segmentos, qual deles é o que está sempre tendo modificação, você está sempre precisando refazer, recalcular, remodelar de acordo com as mudanças, porque o mundo não para, os custos mudam, as formas de se entregar as coisas mudam, a movimentação muda, né? É o engenheiro de produção. Porque o processo, ele constantemente está sofrendo mudanças, processos e procedimentos que você tem que fazer de acordo com a legislação, que você tem que fazer de acordo com o objetivo da empresa, que você tem que fazer de acordo com as novas tecnologias, né? Então, o engenheiro de produção é aquela pessoa que vai garantir essas mudanças o tempo todo. Então, um equipamento, por exemplo, dificilmente depois que você setou aquele equipamento, que você já comprou aquele equipamento, você vai mudar. É muito mais difícil isso acontecer. Claro que acontece, tá? Principalmente se você for, você vai produzir um produto novo, ou você vai ter uma variação dentro do seu produto que precisa de uma máquina específica, mas aí a gente tá falando de pequenos projetos dentro já de um business montado, dentro de um negócio, de um empreendimento já montado, né?
Então, o engenheiro de produção, ele tem uma demanda muito grande de trabalho. A dificuldade é só as pessoas entenderem que é para isso que ele foi capacitado, né? Que é para isso que ele tem todas essas ferramentas. E o que acontece muito é que acaba que o engenheiro de produção, ele vamos colocar assim, de uma maneira ou outra, um pouco subjugado, né? No sentido de que, pela falta de compreensão, às vezes, dos demais, das empresas, dos profissionais em geral, eles acreditam que o engenheiro de produção é só para calcular tempo de processo, para otimizar os recursos da manufatura, né? Que na realidade é um aspecto da engenharia industrial. Mas o profissional da engenharia de produção, ele é muito mais abrangente do que isso, né? Eu posso até dar um exemplo, mais pra frente eu vou falar especificamente sobre esse assunto, mas o engenheiro de produção, ele pode ser responsável por uma obra de até 2 andares. E isso tá na lei. Então, um engenheiro de produção, por exemplo, pode fazer um projeto de uma casa de 2 andares e colocar o CREA dele ali, né, como responsável pela planta, por regularização de imóveis e tudo isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham, com essa mini aula aqui, aprendido um pouquinho sobre esse curso, essa profissão que eu amo tanto, que é a engenharia de produção. E que vocês se animem a fazer, caso você tenha alguma dúvida, se você, qual engenharia, se você está querendo cursar engenharia, mas você ainda não sabe. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aqui da SV Cursos. Dentro da nossa plataforma nós temos vários módulos de ensino, módulos técnicos, até para você que quer trabalhar como perito dentro da área de engenharia, regularização de imóveis, a parte também de licitações, perícia técnica, como fazer um laudo. Se inscreve no nosso canal, dá uma olhadinha lá no nosso site, que é o www.svcursos.com.br. Eu também dou aula lá no módulo de engenharia de produção, mais especificamente para a área pericial. E é isso, gente. Muito obrigada. E não se esqueça de colocar também, ativar suas notificações para receber as nossas novidades. E a gente se vê em breve. Um grande abraço. Tchau, tchau.